Bem-vindos a mais um vídeo, mais um mês se encerrando por aqui, então chegou a hora de mostrar para vocês o que chegou para a minha estante nesse mês de agosto. Temos apenas uma compra, alguns presentes aqui e recebidos de editora, então vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Bom, começando pela minha compra, aqui que foi a única compra desse mês, olha que milagre, né? Eu decidi adquirir a única edição de Moby Dick que é das principais aí do mercado que eu ainda não tinha, que é a edição da editora 34. Se você ainda não sabe, né, já fique avisado que as inscrições estão abertas para a leitura conjunta que eu vou fazer de Moby Dick, que vai começar no dia 8 de setembro, as inscrições vão até dia 9, porque o dia 8 é só para introdução, etimologia, as primeiras partes aqui do livro, então é uma coisa bem tranquila também. E eu decidi fazer a leitura, assim, mais completa possível, porque esse é o meu livro preferido da vida. Eu tenho algumas edições por aqui, e inclusive porque eu tenho o privilégio de muitas pessoas se lembrarem de mim quando vem esse livro, quando vem edições especiais desse livro. E eu só não tinha essa edição aqui, basicamente porque eu tenho a edição da Kozak Naif, que tá aqui em cima, eu acho que vocês não conseguem ver, mas enfim. Que foi justamente a edição que eu comprei para iniciar esse canal. Então esse livro não só é o meu preferido, como também tem um lugar especial mesmo no meu coração, né? Tem um apego emocional até com essa edição da Kozak, que traz a mesma tradução que tem aqui na editora 34. Por isso que eu demorei tanto para comprar essa daqui. Mas como eu quero fazer essa leitura de uma forma bem completa, né? Eu vou usar especialmente as edições do Clube de Literatura Clássica e da Zahar, que são edições bem comentadas. Eu queria uma edição mais para eu fazer os meus próprios comentários, fazer uma anotação mais profunda em alguma dessas edições. Então eu decidi pegar essa daqui, até porque eu faço bastante post e vídeo comparativo de edições. Eu tenho, inclusive, um vídeo comparativo de edições de Moby Dick aqui, que já tá meio antiguinho, não tem Clube de Literatura Clássica, porque não existia essa edição na época ainda. Mas eu peguei a edição da 34 emprestada para fazer aquele vídeo. Então agora eu tenho todas, pronto, tá resolvido. Espero que nenhuma outra editora lance uma edição muito bonita e especial desse livro, porque eu não consigo resistir. É de fato um livro que eu pretendo reler pro resto da minha vida. Então a edição para isso eu já tenho e tá tudo certo por aqui. Então eu quero te convidar também, né, a fazer parte dessa leitura conjunta, porque eu tenho total tranquilidade em falar que você pode ler com quem você quiser, mas a pessoa mais empolgada para ler esse livro, sem dúvida, sou eu. Porque eu já li, já reli, e é sempre, pra mim, uma fascinação muito grande. Sempre que eu pego esse livro e trechos desse livro, faço qualquer tipo de conteúdo com ele, pra mim é algo tão satisfatório, assim, eu fico tão maravilhada com tudo que eu encontro nesse livro. Então dessa vez não será diferente, tô bem ansiosa, então vou deixar aí o link tanto na descrição aqui do vídeo, como também no comentário fixado, caso você queira fazer a leitura deste livro maravilhoso comigo. Pra mostrar rapidamente pra vocês por dentro aqui como que é essa edição, tem a capa, né, da editora 34, é brochura. Aqui a gente tem uma série de escritores ou intelectuais que fazem a recomendação de Moby Dick. E a folha de guarda é o mapa da expedição deles, né? Aqui, a expedição marítima, que está contida no livro. É aqui mostrar o sumário. A diferença dessa edição aqui para da Kozak é que essa daqui tem uma introdução do Camus e um pós-fácil do Bruno Gambarotto. Então tá aqui, ó. A tradução é a mesma, mas tem essa diferença de ser brochura, de ter a capa amarelada, né, que a da Kozak era uma capa branca, e esses textos também. Mas no mais, é a mesma coisa. Tem textos no final aqui, né, textos complementares que também tem na edição da Kozak. Mas é isso. Aí aqui, o interior é como vocês já conhecem também, né? Eu também mostro em detalhes essa edição aqui no vídeo comparativo, né, que eu fiz. Então, se vocês quiserem verificar por lá. Aqui no apêndice tem um glossário náutico também, que é bem relevante para este livro, diga-se de passagem. Os desenhos do navio baleeiro, as baleias. Tem também essa ilustração, e aí depois vem os textos. Mas é isso, uma ótima edição, minha tradução preferida, recomendo muitíssimo. Agora vamos aos presentes. Eu recebi aqui 5 presentes do Doug, do canal Café Linear, aqui no YouTube. Ele escolheu 5 livros ali da minha lista de desejos. Tá aqui essa pequena pilha, e eu vou mostrar cada um deles pra vocês. Muito obrigada, Doug, por esses presentes. Eu fico muito feliz de receber livro, porque eu acho que é um gesto tão significativo, né, dar livros pra uma pessoa, especialmente
considerando que eu recebo muitos presentes de vocês e recebo livros de editoras também. É sempre maravilhoso receber livros, poder lê-los, compartilhá-los também com vocês. E bom, ele me mandou o Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery, enfim, eu sempre erro a pronúncia dessa autora aqui. Mas esse aqui é um livro canadense, né? Eu já fiz a leitura dele no original no Kindle faz bastante tempo. E desde que eu li Rebeca do Vale do Sol, eu fiquei com um pouco de vontade de reler esse livro. Então eu coloquei na minha lista de desejos essa edição aqui, que é da Autêntica. E eu acho ela muito bonita. Ó, aqui é a folha de guarda, tem essa ilustração também. A tradução é de Márcia Soares Guimarães. Aí aqui tem o sumário normal e aqui dentro tem as ilustrações. Tem um monte de edição, né? Hoje, ó, tem bem poucas ilustrações, tá? Só pra mostrar brevemente, assim. Deixa eu achar uma aqui pra vocês. Tem muita edição no mercado hoje pra Anne, né? Mas essa daqui era uma edição que eu achei que o preço tava super de acordo. Tem ilustrações, eu gosto bastante da Autêntica. É isso. Tá aqui Anne de Green Gables. O outro livro que o Doug me enviou é este daqui, Um Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen. Esse aqui é um livro que era um teatro, né, mas aqui é um texto adaptado em prosa. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Essa aqui é uma edição da Príncipes, mas eu vi muita recomendação desse livro e eu não achei a versão em teatro. Adaptação de Júlio Emílio Brás. Então tá aqui em formato de capítulos mesmo e é o texto seco, né, como tem geralmente nas edições da Príncipes. Eu acho que essa é a única edição da Príncipes que eu tenho agora na estante. Ele me mandou também o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse aqui é um livro contemporâneo, né? Que é bem importante. Tem uma adaptação também para série, se eu não me engano. Não sei se tem filme. Mas é de 1985, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui para vocês. É isso, a primeira publicação é de 1985. É bem bonitinha essa edição. Achei bem boa. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro como é que é, da Rocco. A tradução é de Ana Deiró. Tem aqui a epígrafe, né, que eu sempre erro o nome também, o sumário. E é uma distopia, né? Então é um livro que eu pretendo ler aí. Acredito que não seja uma leitura muito demorada de se fazer. É um livro mais curto, tem um tamanho um pouquinho menor aqui. Apesar de que tem 360 páginas, né? Enfim, tá aqui a autora Margaret Atwood. Então, em breve deve aparecer aí este livro, não sei quando, mas devo comentá-lo aqui, quando eu fizer a leitura. Ele também me mandou o primeiro Nietzsche da minha estante, que é O Nascimento da Tragédia. Se eu não me engano, esse aqui é um dos primeiros escritos do Nietzsche. Tem essa edição aqui da Cia de Bolso, tradução de Paulo César de Souza. E ela vem assim, é sem orelhas e tal, mas com a folha amarelada também. Eu peguei esse livro aqui e coloquei na minha lista de desejos, porque aparece menção a esse texto aqui em A Sagração da Primavera, foi uma leitura que eu fiz recentemente. E aqui parece que ele vai falar um pouco sobre mitologia, né? Então ele era apenas um jovem professor de letras clássicas quando publicou esse texto aqui, em 1872, estimulado pela metafísica de Schopenhauer, concepções de Wagner. Nietzsche discute a relação entre a arte e o conhecimento, vai falar um pouco sobre a tragédia grega também. Então, enfim, fiquei interessado especialmente pela menção lá em A Sagração da Primavera, e chegou então o primeiro Nietzsche dessa estante. Acho que a gente não tem como fugir de Nietzsche, né? Então vamos lá. E o último livro aqui escolhido pelo Doug foi Babbitt, do Sinclair Lewis. Esse aqui é um autor importantíssimo dos Estados Unidos. Vocês sabem que eu gosto muitíssimo da literatura americana. E essa daqui é uma edição da Culturama. Ó, Babbitt. Vamos ver, a tradução é de Carlos Rutz, acho que é assim que fala, para Edith Wharton. Não sabia que tinha essa dedicatória aqui. Aqui tem os capítulos. E depois vem o texto mesmo. Parece uma edição confortável, assim, de ler. Acho que eu não tinha visto nenhuma edição dessa Culturama até agora. Babbitt é para ser um livro bem irônico em relação à elite americana. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive, então, né, bem importante. E esse livro aqui foi publicado em 1922, então, literatura americana do século XX, que eu gosto muitíssimo. É isso, muito obrigada mais uma vez, Doug, por todos esses presentes incríveis.
E agora vamos para os recebidos de editora, começando pelo box do mês do Clube de Literatura Clássica. Eu sempre comento com vocês que eu recebo antes para fazer o vídeo, né, promocional deles. E este mês, então, o box é Amor de Perdição e Amor de Salvação, do Camilo Castelo Branco, que é um escritor bem importante da literatura portuguesa, e este box, então, reúne as duas obras dele. Eu acredito que eu já tinha visto pessoas comentando sobre Amor de Perdição, mas nunca tinha visto sobre Amor de Salvação. Então, bem assim, a capa ficou linda, né? E aqui tem a ilustração de início, sumário. Tem bastante nota de rodapé também. Fizeram esse projeto gráfico aqui. Vou mostrar o texto em si, como tem bastante nota, ó. Aí no meio do livro, mais ou menos, começa o Amor de Salvação. Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro. Essa ilustração meio de corpo, né, meio representando aqui o corpo. Enfim, a ideia de Amor de Perdição é que seja meio que um Romeu e Julieta português. Então, estou curiosa. E aqui tem, como sempre, né, o marcador de páginas, que é temático, a imagem do Camilo Castelo Branco e uma frase dele, e o livreto é 12 Casamentos Felizes, também do Camilo Castelo Branco, que, se eu não me engano, são contos, ou enfim, historietas, né, mais irônicas, trazem aí um lado um pouquinho mais irônico deste escritor, mas é isso, tá aqui. Este foi o box, então, do mês de agosto do Clube de Literatura Clássica. O pessoal vai começar a receber aí nas primeiras semanas, né, de setembro. Uma nova editora que iniciou aqui uma parceria com o meu perfil, com o meu canal, pediu a divulgação, né, a gente fez uma parceria de divulgação do primeiro livro deles, que é esse aqui, A Influência da Bíblia em Shakespeare. Tem um pretexto bem interessante, assim, de trazer os textos bíblicos. Então, o que eles fazem é colocar aqui o texto de Shakespeare mesmo e o texto bíblico pra gente ver a referência, ver como ecoa o texto, né? E aqui no texto mesmo do pós-fácil também fala sobre o fato de que os estudiosos de Shakespeare dizem, e tem meio que como um consenso, que o livro mais referenciado, que mais aparece ali como um eco mesmo dessas peças de Shakespeare é justamente a Bíblia. E aqui tem as tragédias, né? O autor é o Richmond Noble. Essa editora é a editora Herculano, antes que eu esqueça de mencionar também. E eles começaram agora mesmo, mas eles têm meio que uma parceria com o selo Sedete, né? Com a Sedete, que tem vários selos, que também é uma parceira aqui do canal. Então, eles imprimem essas obras por meio da Sedete. Então, por isso que é o estilo já conhecido por vocês. Aí está aqui o sumário, tem as principais tragédias, e aí faz a referenciação. Tem todo um padrão gráfico inspirado também no Fólio de Shakespeare e também numa Bíblia de 1599, se eu não me engano. Então tem um estilo aqui bem clássico, né? Achei bem legal a proposta. E é um ótimo livro para quem estuda Shakespeare ou lê Shakespeare e não pega muito bem as referências bíblicas, né? Até porque é difícil, são textos que ecoam de fato o texto bíblico, não fazem referência direta muitas vezes. Então fica aí a dica para quem quer aprofundar Shakespeare também. Da editora Unesp, que é uma parceira fixa aqui do canal, sempre mostro novidades deles para vocês. Eu recebi então da Alemanha, da Madame de Stael, enfim. É uma edição maravilhosa, capa dura. Olha só esse projeto gráfico e também por dentro já vou mostrar como é ótima a edição. E esse aqui é um livro bem importante que vai apresentar a Alemanha, né, nos seus pormenores e acabou se tornando aí também um livro bem referenciado, bem mencionado muitas vezes na literatura alemã. Então aqui a gente tem muita coisa da cultura, da religião, da moral. Tem muita coisa nesse sumário aqui. Tem índice onomástico também, já é uma coisa que nos ajuda, né? Olha aqui como é que é por dentro. É um livrão, né? Não deve ser o tipo de livro que a gente lê do início ao fim, pelo menos nos primeiros contatos, mas, né, eu já vi que tem Goethe aqui, tem muitos nomes que me interessam, Joana d'Arc, enfim. Vai tratar sobre muitas coisas da Alemanha, mas também que influenciaram a Alemanha, que inspiraram a Alemanha aí. Esse livro aqui foi publicado no início do século XIX, então tem bastante coisa do século XVIII. Provavelmente teremos bastante sobre o romantismo alemão, né, que é tão importante, aparece aí em tantas obras também. E por último, eu vou mostrar para vocês o que chegou por aqui
da Sedet, justamente, né, que eu tava comentando, que a gente já tem a parceria aqui do selo Sedet. Eles mandaram 4 livrinhos, na verdade foi porque eu solicitei a eles este livro aqui, que é o novo livro do Sertilange, o Recolhimento. Esse aqui é um livro que tem uma proposta muito interessante, que é 10 minutos por dia de cultura espiritual, e ele tem, assim, textos muito curtos, são textos aí de 3 páginas aqui, mas que fazem a gente pensar muito. Como vocês podem ver, eu já tô lendo primeiras páginas e das anotações, das reflexões que eu tenho feito a partir dele. Então, assim, é um livro muito profundo, sabe? É um livro justamente pra gente pegar, ler um texto, refletir, interiorizar aquele texto. E o Sertilange é maravilhoso, né? Ele é um padre tomista e bem reconhecido, assim, um intelectual reconhecido como tomista, né? E ele vai trazer essa tradição de São Tomás de Aquino. Então, ele tem também A Vida Intelectual, que é um livro que eu já resenhei para vocês. Livro espetacular. E aqui a gente tem um livro muito mais espiritual mesmo, né? Nesse sentido da gente refletir e interiorizar estes pensamentos profundos que o Sertilange traz aqui. Já estou lendo e deve aparecer aqui no canal também. E eu também recebi deles o outro do Sertilange, que é o Nossos Mortos. E aí aqui tem texto do Sertilange e do professor Olavo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro. Ó. São 2 textos reunidos, né? Então, essa coletânea aqui da Quirion, que agora está completa na minha estante, junto com A Vida Intelectual, que já tem resenha aí pra vocês. Também me mandaram um lançamento desse novo selo deles, que é o Mori, enfim, que é um selo de True Crime, achei bem diferente. Então aqui é o livro Ethan Não Existe, de Ana Akbari. Esse livro aqui até foi mais mencionado, assim, no exterior. Eu vi algumas mini resenhas, especialmente desse livro, porque basicamente aqui a gente fala do catfish, né, da pessoa que finge ser outra na internet. Então aqui é a história de como 3 mulheres pegaram o maior catfish da América. Então são 3 mulheres que vão relatar como elas passaram por isso. Então parece bem interessante, parece aí algo bem investigativo, digamos assim, só que do ponto de vista da vítima, né? Até aqui por dentro, caso você goste de True Crime, fica aí a informação de que temos um selo novo para você explorar. E por fim, temos aqui um lançamento da 7º selo, que é o Sertanilhas, Romance de Cavalaria no Sertão. Parece bem interessante, né? Do Elomar Figueira Melo aqui, nascido em 37, ó, então um autor do século XX, que eu não conhecia, diga-se de passagem. Eu adoro os livros que saem pela 7º selo, tem algumas ilustrações aqui no interior também. Bem legal a proposta, né? Então tá aqui o último lançamento da 7º selo, eu acredito que tenha sido o último que eles lançaram. E muito obrigada, Sedet, muito obrigada, Unesp, muito obrigada, Herculano. Espero que tenham muitas novas publicações aí na editora. E obrigada, CLC, também, pela parceria. Esses foram os livros novos, então, que eu recebi no mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Espero também vocês na nossa leitura conjunta de Moby Dick. Estou animadíssima, super empolgada e quero muito compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí a sua curtida. Deixa seu hype, se aparecer aí pra você essa opção. Se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.